A importância do treinamento de força nos esportes mais praticados na atualidade. Está começando mais um Sportcast, o seu podcast para falar sobre saúde e performance. Galera, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje o nosso tema é sobre força nos esportes mais praticados na atualidade, né? Nós temos visto muitos praticantes de corrida, beach tênis, entre outros esportes. E nós queremos falar sobre a importância do treinamento de força dentro dessas modalidades específicas. Então, não perca, não saia daí, que o episódio tá muito rico. Antes de mais nada, apresentar aqui os meus colegas de mesa, que estão comigo mais uma vez, professor Fernando. Salve, salve, galera. Professor Luiz. Fala, pessoal, vamos que vamos. Como é que vocês estão? Tudo Cara, certo? 100% com a graça de Deus. Também, por aqui, sempre melhor do que mereço. Sempre. Fernando, fala um pouquinho a respeito da... O que é a força para você? Qual que é a importância do treinamento de força no contexto prático, do dia a dia, né? Nós, às vezes, direcionamos o nosso tema muito para profissionais da área e aí acaba ficando um pouco difícil o entendimento acerca da força. Mas para que as pessoas entendam em casa, na tua visão, por que você prescreve força para os teus alunos? O que você quer que eles tenham com isso? Então vamos lá. Primeiramente, nós temos que entender que força é o que garante a alteração dos movimentos, né? Seja do objeto, ou seja, se você estiver numa academia, da massa que você vai estar trabalhando lá. A finalidade de você realizar, né, um cronograma, um trabalho de força, é justamente aquilo que a gente já comentou num episódio, inclusive com a FAB. É você aumentar a sua capacidade para a sua determinada demanda. Né? Como nós vamos falar de algumas atividades, qual que é o intuito de você treinar força? É você justamente aprimorar, melhorar e você, como uma premissa, né, você ter essa força para você conseguir aplicar da melhor maneira possível dentro da sua atividade. Tá? Então eu acredito que, né, na minha visão, força é o que vai garantir que você consiga ter uma boa execução, digamos, com economia, né, de determinados trabalhos, e que vai garantir também que você... vai evitar que você tenha algum trauma, né? Que você aumente demais a demanda em determinada atividade e você venha acabar se lesionando por uma falta, às vezes só de um trabalhinho específico, alguma coisa que você melhore, por exemplo, um tempo de contração, alguma coisa do gênero. É importante falar isso, né? Porque às vezes as pessoas acham que, então se eu fizer o treinamento de força, eu não vou me lesionar. Não é isso, pessoal. Nós reduzimos os riscos, mas a lesão, ela pode... Multifatorial, né? É inerente ao esporte, muitas vezes, né? E você a vida tá por jogando vez, né? um esporte de contato, um futebol, e aí você sofre um tranco e você pode se machucar. E o trabalho de força, muitas vezes, não vai garantir que você não se machuque, não se lesione. Mas nós reduzimos os riscos de lesão por meio do treinamento de força, além de melhorar as capacidades que se exige dentro de cada modalidade, né? Perfeito. E Luizão, você? Força... De forma resumida, de forma... 3 horas falando. Se você fosse simplificar... Resenha infinita. Num contexto geral, não só dentro das modalidades esportivas, por que é importante treinar força para você, Luizão? Perfeito. Dizem que as boas línguas que força só é ruim quando a gente não tem, né? Quando é pouca. Então, partindo desse pressuposto, eu acredito que a força, assim como inclusive a prática da musculação, e eu gosto muito da maneira com a qual o professor Fernando conduz no estúdio dele, até gosto muito dessa dinâmica do centro de treinamento, você conduzir os teus alunos, estar no teu espaço, porque aí você cria a estratégia que você acredita que é mais efetiva para os teus alunos, né? Diferente da academia, que é muito bom também, é um espetáculo, no entanto, você segue as regras, as normas de boa convivência e você respeita ali algumas particularidades logísticas do atendimento para os professores que estão ao teu lado poderem atender tão bem quanto você está atendendo, né? Perfeito. Então, o professor Fernando usa mais pesos livres, trabalho de exercícios multiarticulares, tudo isso eu acho muito maravilhoso. E até parafraseando o Paulo Musi, ele fala que a musculação é como se fosse a base para as outras modalidades, né? Então tem pessoas que discordam, eu acho muito interessante, independentemente se você concorda ou discorda, isso é algo que tem uma certa relevância, né?
Então, a gente sabe que sem músculo não tem esporte, né? Então, o que são as capacidades físicas, senão manifestações provenientes de particularidades morfofuncionais ali do músculo, né? Então, Perfeito. força é legal e ela é proveniente de uma base. Então, você cria uma certa harmonia no físico e não basta ter força, né? Você tem que ter essa força de maneira que nem você muito bem colocou ali, por vezes, para garantir e não só economia, né? Uma eficiência, né? Você tem força para garantir eficiência. Então, quanto mais equilibrado, hoje em dia existem avaliações dinamométricas que falam, como é que é? Sim. Com célula de carga, que você vê, por exemplo, qual que é a força que o quadríceps tem, qual que é a força que os isquiotibiais têm, qual que é a diferença delas. Daí tem uma relação entre essa parte agonista e antagonista, que se você passar de uma relação ótima, você tem mais risco de se machucar, né? Sim. Então, força de maneira equilibrada, nunca para mais num grupamento muscular do que comparado a outros, né? Eu acho isso importante. E é legal você falar isso, né? Porque às vezes, pô, os caras estão na academia lá, só gostam de treinar peito. Não gosto de treinar e puxar, não gosto de fazer costas, por exemplo. Eu sou um desses, né? Não sinto ativar Eu tenho costas. uma certa simpatia, por exemplo, com um treinamento de empurrar e de puxar, sou meio preguiçosão. Mas eu entendo a relação A importância. e o equilíbrio que tem que ter entre as cadeias musculares, né? Tanto de puxar quanto de empurrar. Então é isso que você falou. Um grupamento está mais forte do que o outro, então eu estou colocando o meu corpo em um certo desequilíbrio que pode gerar uma compensação e até sobrecarregar uma articulação, né? Então, você às vezes que gosta de pular o treino de perna, por exemplo, né? Tem que se ligar, tem que se atentar, porque esse desequilíbrio, essa questão de você treinar mais um grupamento do que o outro, pode colocar em xeque a tua própria articulação, né? É o tradicional, né? O pessoal, os homens gostam muito de treinar a parte superior e as mulheres muito a parte inferior. Verdade. E aí, numa dessas, elas acabam perdendo, né? Uma maior, digamos assim, uma estratégia melhor. Elas acabam limitando o seu treinamento pela falta, digamos, de força na parte superior. Então, é bem complexo essa fazer, situação. né, um levantamento terra. Se a mulher não tiver força ali para segurar uma barra, para fazer uma pegada, Entendeu? não tiver o auxílio ali dos grips, ou até mesmo com o auxílio dos grips, se você colocar uma sobrecarga que, às vezes, talvez as tuas costas não esteja capaz de suportar, porque você quer treinar glúteo ou algum outro grupamento, você pode colocar em risco aquele grupamento, né? Perfeito. E aí, Fernandão, e aproveitando o gancho aí, quais os caminhos pelos quais as pessoas percorrem, ou melhor dizendo, quais as ramificações do desempenho da força num contexto do esporte fora dele, né? O que a gente tem que trabalhar, quais os componentes que a gente desenvolve? No sentido do quê? Dos componentes da força ou desde as premissas? Os componentes da força. Força máxima, explosiva, tudo. Então, só para quem tá em casa aí que talvez tenha vindo por causa, sei lá, do tênis ou do beach tênis, do próprio futebol, da corrida, e que quer entender como que deve ser treinado e o que ele tem que pensar para melhorar, assim. Então vamos fazer o seguinte, vamos abrir aqui um leque, daí a gente vai fazendo Beleza. aquele bate-papo. Então Fechou. a força, ela tem algumas manifestações, tá? Então nós temos a força máxima, tá? E nós temos a força explosiva. Dentro da força explosiva nós temos mais algumas manifestações, tá? Temos a força explosivo-balística, explosivo-isométrica e reativo-balística, tá? A força máxima, rapidamente aqui, é a nossa capacidade de gerar tensão muscular máxima. Então, é a capacidade do teu corpinho, né, do teu aparelho locomotor, de todo o teu corpo, de produzir o máximo de tensão muscular para vencer uma resistência que normalmente a força máxima são movimentos lentos, né, comparado sem a resistência externa. Tá? Normalmente, o que a gente faz? Né, o professor José sempre dá bastante esse exemplo, a questão do powerlifting. Né? Então, quando você trabalha a força máxima, pensa que o cara está fazendo aquele terra bem pesadão. Ele não sobe assim aquela barra rapidinho. Então, ele demora, tem uma tensão. A questão neuromuscular ali está muito aparente nesse movimento, certo? E nas manifestações da força explosiva, né, a explosiva balística, certo? Nós temos em relação aqui um exemplo bem legal aqui, que é o estudo da própria balística. Né? O tiro é balístico, o que importa é essa explosão inicial. Tá? Então, por exemplo, golpes ali, o saque no tênis, os golpes no tênis, os golpes na luta, por exemplo, aqueles chutes na luta. Então, esses são golpes balísticos, que dependem mais ali daquele pré-estiramento inicial, certo? Explosivo isométrico, né, que tem mais conexão ali com a força máxima.
certo? São movimentos lentos, só que não são de fato isométricos. Há uma certa movimentação, mas ela é mais lenta. Por exemplo, o LPO, certo? É uma modalidade que se encaixa nessa ramificação da força explosiva. E reativo balística, né? A tradicional corrida, certo? Então, porque você tem a deformidade do aparelho locomotor, essa deformidade elástica dos tendões com a musculatura. Então, né, juntamente com a terceira lei de Newton, ali, ação e reação, então você golpeia, né, é uma sucessão de golpes contra o solo. Perfeito. E isso aqui vai fazer com que você se locomova e utilize essa manifestação da força explosiva. Tá? Agora, dentro dela, eu acho que dentro delas aqui, a gente já pode colocar aqui alguma importância em determinados esportes. O que vocês acham? Então, resumindo, né, pessoal, para você que está em casa, o que o Fernando quis dizer é justamente que, a depender da modalidade que você pratica, se é futebol, se é voleibol, se é beach tênis, se é corrida, se é luta, cada modalidade possui a sua particularidade e o seu tipo específico de manifestação de força, ou mais de uma dentro de uma mesma ação técnica, de um mesmo gesto esportivo. Então, para que você melhore o seu desempenho dentro dessa modalidade, você precisa treinar a força de maneiras diferentes, usando os métodos diferentes de treino. Às vezes até mesmo usando até o mesmo meio, porém um método diferente. Então, é isso que nós queremos dizer. E abrindo um parênteses aqui, às vezes você que é profissional da área da educação física, vale salientar que a gente tem o nosso curso de treinamento de força, onde a gente esmiuça tudo essas questões, dá exemplos, e estamos deixando cada vez mais robusto dentro da plataforma, e o link vai ficar aí para que você possa nos acompanhar, tá? Então, hoje é um bate-papo mais simples, tentar com uma linguagem mais coloquial, de uma maneira mais leiga, para que você que é praticante de esporte consiga entender a aplicação do treinamento de força para melhorar o seu desempenho esportivo. Não está no seu dia a dia, né? Andrezão, só um parênteses. O que é... Queria que você pudesse explicar para mim e para a galera aí que você falou ali, que às vezes o que são meios e o que são métodos, né? Que você falou que às vezes a pessoa pode utilizar o mesmo meio, só que mudar o método, né? Então... Exato. Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos dizer que todo mundo faz agachamento na academia. Mas a maneira como eu executo esse agachamento, posso, por exemplo, descer, parar embaixo e subir rápido. E vou fazer apenas 2, 3 repetições. O meio é o agachamento. O método é um método para melhorar a aceleração do movimento. Então, vamos colocar dentro do contexto esportivo. Eu vou fazer uma aceleração no futebol. Eu preciso manifestar força muito rápida, vencendo grandes resistências, porque o peso do meu corpo é um peso significativo. Então, eu preciso manifestar muita força em um curto período de tempo. Desse modo, eu estou treinando a força explosiva isométrica, que o Fernando acabou de citando aqui. Então, se eu executar dessa maneira, é um método que eu tenho de desenvolver a manifestação da força explosiva. Agora, se eu uso o mesmo agachamento e faço lá 12, 15 repetições, parando embaixo, subindo rápido, mas agora eu estou fazendo 15 repetições com grande amplitude, eu vou estar desenvolvendo a hipertrofia, por exemplo. Perfeito. Né? Então, um mesmo meio, com diferentes métodos, possui diferentes resultados. Então, às vezes, não adianta você querer copiar o treino do coleguinha ou o treino que você está vendo na internet, que às vezes não vai funcionar para você. Qual que é o objetivo da tarefa? O que você quer melhorar? Aí entra a importância das avaliações, né? Que a gente gosta de bater nessa tecla. Por quê? Muitas vezes o indivíduo ele vai para a academia e ele acha que a academia quer empurrar uma avaliação nele. E eu não tiro a tua razão, porque muitas vezes você faz uma avaliação dentro da academia e só te dão números, mas não entregam valores por trás daqueles números. O que aqueles números significam de fato. Mas quando a gente consegue estratificar esses números e analisar quais componentes você precisa melhorar com base nesses dados que foram avaliados, aí sim eu vou ter um treino específico para melhorar a sua capacidade física. Nós cansamos de pegar, por exemplo, pessoas que passam em concurso e vão fazer o teste físico e às vezes o cara não consegue evoluir treinando sozinho. Por uma particularidade muito simples. Às vezes o que o cara precisa é melhorar simplesmente a coordenação motora dele.
E aí o cara vem com a gente, faz um treininho ali, a gente avaliou aquele cara, viu que aquele indivíduo precisava melhorar a coordenação. E aí com um toquezinho, uma pincelada na coordenação, o cara consegue saltar de 2 metros num salto horizontal, ele passa a saltar 2,15, 2,20, que é o suficiente para ele passar com uma certa folga no concurso dele. Então, sim, a avaliação é importante para saber em que nível você está e para saber qual é a sua reserva de melhora, o que de fato está impedindo que você evolua dentro do seu treinamento. Então, uma premissa para começar é sempre buscar uma avaliação. A qual avaliação? Vai depender daquilo que você pratica. Né? O que é importante para um jogador de futebol? É saber a velocidade de aceleração num tiro de 10 metros, de 20 metros. É saber ter o índice de fadiga para ver se você está cansando muito rápido depois de alguns tiros. Né? O que é importante para o tênis? A força. Então vamos avaliar o salto, velocidade de deslocamento, mudança de direção. Então, a partir do contexto daquela modalidade que você pratica, a gente vai buscar na literatura quais são os testes utilizados para avaliar aqueles atletas de alto rendimento. A gente vê os dados que aquele atleta faz naqueles testes, avalia você, compara e por método de comparação a gente vai treinar aquilo que você precisa melhorar mais. Vai chegar no nível de um atleta profissional? Você que é amador? Não vai. Mas você vai evoluir porque você tem, sim, reservas de melhora. Tem o parâmetro, né? Perfeito. Claro. Não tem como melhorar aquilo que a gente não sabe, tiver né? o parâmetro, né? Perfeito. A gente não só melhora aquilo que a gente tem o perímetro, tem o parâmetro, aquilo que a gente Sim, avaliou, né? Excelente. Show de bola. O que você acha? Vamos jogar as modalidades e lançar a força, aquela que a gente acabou de abrir aqui? Vamos, ó. Que você Pessoal, a gente trouxe aqui, né? Pesquisamos ali no nosso querido amigo ChatGPT. Quais são os esportes mais praticados, né? Então, vamos lá. Corrida, em primeiro lugar. Corrida. Qual que é a importância, Luizão, do treinamento de força na corrida para você? Tá, beleza. Então, a gente sabe que a força na corrida, ela tem uma relação direta e indireta de transferência, né? Por exemplo, o que seria a transferência direta? É entender que, por vezes, se você não treina força, se você não vai para academia, faz exercícios mais específicos, né? Então, às vezes, a gente até pensa que se o corredor vai para academia, ele vai ficar muito pesado, vai ficar lento, e isso pode até incliná-lo a se machucar na corrida. Só que isso é uma inverdade. Isso não tem uma relação causal, porque, por vezes, se bem estruturado na rotina, dentro da periodização, se é um atleta amador que compete, ele consegue utilizar da musculação, do treinamento de força, como o Fernando muito bem colocou ali, a força máxima, né? Como estratégia para aumentar a velocidade de deslocamento. Se ele tem mais massa muscular e pega ele com um pouco menos, para o mesmo nível técnico de corrida, ele vai correr numa velocidade menor. Então, a gente consegue observar que a força máxima, ela transfere nessa questão relacionada... Não a força máxima, perdão. A força propriamente dita transfere para essa questão da velocidade de deslocamentos. Eu, particularmente, sou muito defensor ali do treinamento que o pessoal aqui no Ocidente, que a gente chama de pliométrico, né? Então, o que seria esse treinamento pliométrico? Fazer diversos tipos de salto para melhorar o tempo de contato, para aumentar a capacidade do nosso corpo de produzir muita força num espaço de tempo mais curto, né? Que seria aquilo que o pessoal na literatura define como sendo a força explosiva, né? O que seria a força explosiva se não a força máxima no menor tempo possível, no tempo em que a pessoa tem para externalizar aquela força, né? Então, força é a condição básica, como o Fernandão falou, para o deslocamento no espaço. E no que tange a questão do corredor, vai aumentar a velocidade, permitirá com que esse atleta, ao fazer o trabalho pliométrico, não se machuque. Então, às vezes, tem atletas que gostam muito de fazer saltos, até porque qual que é a diferença da corrida para caminhada? Daí tem pessoas que falam, não, a caminhada é devagar e a corrida é rápido, né? Não, a diferença é que a caminhada não tem um fenômeno na física que eles chamam de momento de voo, né? Que tem um lapso de tempo em que os dois pés não tocam o chão. Na caminhada não tem isso. Na corrida tem. Por que na corrida tem, Andrezão? A fase de voo? É. Porque a corrida são saltos sucessivos. Porque a corrida são saltos sucessivos. Caminhadas, pega a marcha atlética. Tem atletas profissionais da marcha que correm mais rápido, que caminham mais rápido do que eu corro. Então, vocês perceberem que não tem necessariamente a ver com velocidade, apesar de que a velocidade permite com que o atleta
por vezes quando corre, saltando ele vai deslocar mais. No entanto, o que determina esse momento de voo na corrida. Então, corridas são saltos sucessivos, caminhada não tem momento de voo, não são saltos. E aproveitando então, Luizão, para as pessoas que gostam de fazer o treinamento pliométrico, né? O famoso salto sobre as barreiras, pular de um caixote para o outro. Quais as dicas que você dá para os corredores executarem um bom treino de pliometria? O que são regras básicas que precisam acontecer para que seja um treino eficiente e que melhoram realmente o tempo de apoio do pé? Tá, perfeito. Tá, então, quando a gente fala do treinamento pliométrico, existem algumas premissas para que você, primeiro, não se machuque, né? A gente nunca quer piorar através de um trabalho que a gente quer melhorar, né? Então, a gente, por vezes, se machuca, mas não é o objetivo. Então, para que você tenha profilaxia de traumas num trabalho pliométrico, primeiro, ter uma boa base de força máxima. Então, ter um bom agachamento, por vezes agachar com 1,5, 2 vezes o peso corporal, para ter essa estrutura preparada para suportar muita carga nos saltos profundos, nos saltos sobre as barreiras, até porque a gente sabe que a sobrecarga axial é uma das únicas estratégias para melhorar a mineração óssea na coluna, né? Então a gente quer melhorar isso, porque quando você vai saltar, a depender da altura do salto, da queda, você tem uma sobrecarga gerada no teu aparelho locomotor que por vezes ultrapassa muito, por exemplo, 200, 300 até 400 quilos no agachamento. Então é interessante que você tenha essa base. Então fazer agachamento, fazer o levantamento terra com muito peso para ter essa base. Feita essa base, chegou lá. O que você quer melhorar no salto, no trabalho pliométrico? Você quer diminuir o tempo de contato e dentro desse tempo de contato curto você quer aumentar a máxima capacidade de gerar tensão. Você quer aumentar a força nesse trabalho. Então é sempre um trabalho que é ausente da fadiga. Você nunca vai fazer movimentos, saltos até a falha, até sentir exaustão, até hiperventilar. Até queimar a panturrilha. Não é até queimar a panturrilha, então tudo. Pouquíssimos saltos. Por vezes na literatura a gente enxerga que em sessões de treino o indivíduo faz no máximo ali 30 saltos, 40 saltos, então são poucos saltos. Isso em indivíduos treinados. Então você nunca fez ali, vai começar a fazer um trabalho, faz de 15 a 20, 25 saltos numa sessão. Então, trabalho ausente de fadiga e você tem que tentar analisar, se você puder, ou se filmar para depois analisar, o tempo de contato. Porque às vezes o pessoal coloca um caixote enorme assim, e daí salta e ela até amortece bem e tal, e pensa, nossa, eu estou melhorando muito minha pliometria, né? Não, você não está melhorando a pliometria. Talvez você esteja trabalhando desaceleração, mas não está trabalhando aquilo que de fato o trabalho pliométrico de força explosiva pode proporcionar. Por quê? Porque o trabalho pliométrico pressupõe um tempo de contato muito pequeno. Qual que é esse tempo? É um tempo abaixo ali dos, vamos dizer assim, 250 milissegundos, né? O ideal é mais baixo do que isso, mas ali é uma premissa para você não estar fazendo as coisas erradas. É isso. Limite, né? Que é o que o pessoal comumente chama de índice de força reativa. Até, Andrezão, se você puder explicar para nós ali o que seria esse índice de força reativa, até, que você explica muito melhor do que eu. O índice de força reativa é uma medida que a gente usa para saber o quão bom você é em usar o seu sistema elástico para produzir energia. Então, o quão rápido você consegue sair do chão e saltar, por exemplo, né? Então, índice de força reativa abaixo de 1, o que você vai fazer? Você vai pegar a altura do salto e vai dividir pelo tempo de contato que você teve do pé com o solo. Fazendo isso, você vai ter um valor. Valores abaixo de 1 é péssimo índice de força reativa. Então, você não está pronto para fazer treinamentos em profundidade, por exemplo, saindo de caixotes. Aí vai saltar, vai pular corda, por exemplo, que é menos agressivo, e vai, aos poucos, melhorando a rigidez do tornozelo, a rigidez dos tendões. Se você tem um índice de força reativa ali na casa de 1,5, 2, já é um bom índice de força reativa, e quando a gente fala acima de 2,5, 3, nós estamos falando dos atletas de elite, né? Dificilmente vamos nos deparar com alguém que amador que tenha esse índice de força reativo. Mas, justamente, o índice de força reativa ele serve para avaliar o quão bom você é em utilizar a tua energia elástica para a produção de energia. Perfeito. Basicamente é isso. Quanto menor o índice de força reativa, mais fraco você é em utilizar a tua energia elástica. Você dissipa muita energia em forma de calor e usa muito a ação do músculo para produzir esse movimento.
Perfeito, caraca, o cara deu uma aula aí, né? Usa mais a contração, né, do que essa deformidade, né? Sim. Uhum, faz Que é sentido. essa premissa da força reativo balística. Então, Então, só no pra modo geral, fechar isso, então, força pra corrida. Tem que fazer treino na musculação ali pra prevenir lesões, pra melhorar a velocidade de deslocamento. Tem que fazer força máxima pra não se machucar correndo ou fazendo trabalho pliométrico. E trabalho pliométrico sempre ausente de fadiga. Vendo essa questão, estude um pouco mais acerca do índice de força reativa. Nós temos uma excelente aula do professor André no nosso curso A Força no Esporte, então não perca, tá? E sempre trabalhando com cautela, tá? Sempre encontrando um volume adequado para você. Não pega treino da internet, encontre aquilo que é ideal para você, tá bom? Isso é muito importante falar. Não saia por aí fazendo salto à torto direito, sem avaliar, sem se filmar. Que a dica que o professor Luiz deu de se filmar é muito importante. Filme em câmera lenta, vê como é que está sendo a questão do joelho, vê se está tendo colapso, está fechando o joelho, vê quanto tempo está tendo de apoio do pé com o solo. Né? O que o Luiz quer dizer com tempo de contato é quando você salta ou quando você está correndo mesmo, você pega ali o take onde o teu pé entrou em contato com o solo e em que momento ele saiu, quanto tempo durou esse tempo de contato. O ideal é que fique abaixo dos 250 milissegundos, né? Então, quanto mais rápido você corre, menor tende a ser o tempo de contato. Então, é justamente isso que a gente quer passar para você nessa situação. Né? Excelente. Nossa, baita resenha aqui pra você que tá em casa, hein? Ó, fica moscando aí não, hein? Não mosquei, né? Próximo esporte, a bike, Fernando. Bicicleta. Bicicleta. Temos muitos ciclistas na nossa cidade, que é bem Muito comum. mesmo, hein? Final de semana, a gente sair aí para os arredores, para o interior da cidade e perceber aí muitos ciclistas. Como que o treinamento de força pode influenciar o desempenho e a melhora, de certa forma, da performance na bike? Pedalo na estrada, né? Ciclismo de asfalto. O que você acha? Tem diferença de quem pedala na trilha? É que a bike em si, né, a bicicleta, ela já não tem tão digamos assim, Não tem muito impacto. não tem muito impacto em relação à força explosiva reativo-balística que nós acabamos de falar. Então não tem... Então, por exemplo, assim, eu sou um aluno, Uhum. cheguei para você na academia. Daí eu falo assim, professor, eu não precisa fazer treino de perna porque eu já pedalo terça e quinta. Daí, o que você vai me responder? Vou falar, entendi. Então beleza lá, vamos... Não, vem vai aqui lá, comigo. responda Não, na eu sou lata aluno. pra ir pro corte. Então, chegou na academia, já faço o bike. Fala, então, ó, amigão, então sinto lhe informar que nós vamos ter algumas limitações aqui, tá? Isso aí não quer dizer nada, você pedala ou não pedala, tá? Treino de força é algo extra, digamos assim, extra modalidade, tá? Vamos lá. Não temos preponderantemente ali a parte da reatividade, certo? É algo mais relacionado à própria força, Tensão à contínua, própria né? tensão do músculo. Então, é algo mais relacionado à própria contração muscular. Como que entra esse treino de força? O treino de força, pense comigo, quando você faz a premissa da hipertrofia, coloca mais músculo, você, consequentemente, a hora que você fazer um trabalho de força máxima, uma área acentuada de movimento, o que vai acontecer? Você vai, consequentemente, com mais músculos, você vai conseguir produzir mais tensão muscular, você vai conseguir produzir mais trabalho, você vai conseguir colocar mais trabalho, né, nesse pedal e vai, consequentemente, conseguir Vamos dizer assim que, em outras acelerar mais palavras, pedalar ficaria fácil. pedalar ficaria fácil. Então, se eu agacho com, vamos dizer lá, 100 quilos, ou faço um afundo com 50 quilos, e o pedal me exige 30 quilos de força, então eu vou estar sobrando 50, praticamente. Sobrando 100, sei perfeito, lá, 20. Tá? Né? Então, o trabalho de força relacionado à questão da bike em si, né, vem como você... Mas, por favor, não estamos aqui falando aqui para hipertrofiar no sentido de você virar um bodybuilder, tá? Não é essa a ideia. É no sentido de questão de prevenção, né, de lesão e tudo mais, só que mais relacionado a quê? A ter uma hipertrofia necessária, uma força máxima adequada, né? Daí já vem a parte que o objetivo nosso fala de força, não da coordenação em si. Mas com a força máxima, que nem o próprio Andrezão falou, você tem 200 aqui, você está usando 100, 150, então você está tranquilo, você consegue, digamos assim, sobrar mais dentro do seu ciclismo, né? Você acaba não sofrendo tanto, digamos assim, em relação à parte
de fadiga e tudo mais, porque você tem uma força necessária. Então, a sua capacidade está além, né? Aquém da demanda que você está precisando. Então, na parte de ciclismo, é muito importante você ter, né? Por exemplo, como o Luizão falou do agachamento, tudo mais. No ciclismo, é bem bacana a gente começar a questão de... Só um tapinha, né? A questão da parte metodológica, né? Da metodologia. Por exemplo, às vezes você vê o pessoal na academia fazendo meio agachamento. Então, o pessoal às vezes julga, né? Não, tem que descer até o talo. Então, mas às vezes, poxa, às vezes o cara é um atleta de vôlei, às vezes é um ciclista. Entra Então, naquilo que a gente falou dos métodos, né? Então, isso, perfeito. Então, que o cara questão quer do resolver meio e com método, aquilo, né? exato. Então, nós temos aqui, na parte do treinamento, o que nós chamamos de área acentuada de movimento. Então, você tem um determinado comprimento muscular que vai ser mais exigido, né, na sua atividade, seja ali, por exemplo, a corrida, e agora no que nós estamos falando aqui na parte do ciclismo. Então, aquela região, você vai fazer um movimento, vai usar um meio, que é o agachamento, numa metodologia da força máxima, dentro daquela angulação específica, digamos assim, na parte do pedal ali que você está fazendo. Então, aquele segmento, aquela amplitude, aquela angulação de movimento, né, do teu aparelho locomotor, ela vai ficar extremamente forte. Ou seja, você vai conseguir transferir muito, né, positivamente dentro da tua modalidade específica. Mais ou menos isso? Algo? Então, Deixei faltando algo? diga 2 exercícios para quem pedala. 2 exercícios para quem pedala. Eu colocaria um meio agachamentão. Não, não é meio agachamentão. Meio- Fala 2 exercícios, cara. 2 exercícios. Agachamento e Se não foi meio exercício... eu colocaria um agachamento, um meio agachamento e um búlgaro. Bom, Agachamento agachamento búlgaro. búlgaro. Uhum. top. Eu Perfeito. colocaria esses 2. Top. Então, para você que está nos assistindo e é do ciclismo, agachamento e búlgara são 2 exercícios na visão do Fernando para melhorar a sua performance na bike. Tá, o búlgaro... Agora o Andrezão manda um esporte pra ele mesmo, né? Ô, louco, não, bro. Manda um esporte. Então, vou pôr na mesa. Tênis. Tênis, Você- nossa! Coincidência, né? Nossa, caiu o tênis pra mim, Caraca, então. meu. Muitos praticantes de tênis na nossa cidade, isso é... Não só na nossa cidade, né? O esporte, Atualidade, o tênis né? tem crescido muito. Atualmente, né, tem o João Fonseca aí que tem se destacado nos circuitos, que é um brasileiro que popularizou o tênis novamente no Brasil. Muitas pessoas voltaram a procurar, querer jogar, que estavam com as suas raquetes aposentadas e depois, né, viram o João Fonseca jogando e voltaram pro esporte. Pro game. O tênis é uma modalidade esportiva que exige muitas capacidades ao mesmo tempo e muitas manifestações da força ao mesmo tempo. Né? Então, sempre é válido salientar que as capacidades físicas não trabalham de maneira isolada dentro do esporte. Né? No fundo de uma sempre tem outra. Então, quando eu estou trabalhando força, ao mesmo tempo eu tenho a resistência envolvida, eu tenho a coordenação, eu tenho a flexibilidade, uma série de coisas que estão envolvidas dentro de uma ação técnica que dura 200, 300 milissegundos. Então, é complexo falar sobre treinamento esportivo. E o tênis, muito mais, porque o tênis é muito técnico. Então, quando você está pensando em ajeitar tua perna, você esqueceu o teu braço. Quando você está pensando em ajeitar teu braço, você esqueceu a bolinha. Quando você tá... Nossa, Até automatizar tudo isso. até automatizar são anos de a experiência. vida inteira, né? É a vida inteira. E depois, eu comecei depois de velho, ainda piorou, né? O Luiz começou agora também, Eu com a experiência do tênis. Vergonha. Nós gostamos de fazer a preparação física, não somos exemplos, né? Somos treinadores, né? A Somos gente treinadores. pratica pra degustar vamos dizer assim, passar pelas dores que o atleta passa para que a gente compreenda um pouco melhor aquilo que ele sente, né? Sim. Então, a força no tênis, ela é muito importante, principalmente para as acelerações, para as desacelerações, porque eu tô parado, velocidade zero, eu preciso correr muito rápido para chegar numa bola e eu preciso frear o meu corpo novamente, porque senão eu vou cair, eu vou atropelar a rede, enfim. Então, aceleração e desaceleração são manifestações de força que se apresentam dentro do regime de força explosiva do tipo isométrica. Então, eu tenho que trabalhar com muita carga, por exemplo, dentro daquele contexto que eu citei no começo.
Então, eu trabalho com muita carga e priorizo a fase concêntrica do movimento para acelerar. Então, eu estou agachado, subo rápido, com bastante carga. Quando eu falo bastante carga, estamos falando ali de 50%, 70%, 80% de uma ação concêntrica máxima, né? Vamos dizer assim, de 1 RM, do famoso 1 RM. E a desaceleração vai no sentido oposto. Então, eu começo em pé e agacho rápido e freio. Ou eu corro uma certa distância e paro num sinal, por exemplo, um sinal sonoro, né? Digamos que o Luiz dá o comando para eu correr e quando ele fala para, eu tenho que parar imediatamente. Então, é uma maneira também de eu treinar desaceleração, né? Ou para treinar aceleração, tendo um estímulo também sonoro, visual, enfim. Existem diversos métodos de treinamento para melhorar dentro desse contexto. Então, julgo que a força explosiva do tipo isométrica é muito importante para o contexto do tênis, para as acelerações, desacelerações e as mudanças de direção. Quanto mais rápido eu desacelero o meu corpo, mais rápido eu estou pronto para acelerar novamente no sentido oposto, em outra direção, enfim. Então, ela vai se enquadrar muito bem dentro desse contexto, é importante. Isso para as ações de membros inferiores, nós estamos falando das pernas, né? Estou correndo. No entanto, para a questão do movimento do braço, é uma outra manifestação de força explosiva. Nós temos a manifestação da força explosiva balística, onde a resistência externa é muito pequena, que é só o peso da raquete e do braço, que é insignificante perto da resistência que você conseguiria, vamos dizer, superar na academia, por exemplo, de um supino. Vamos dizer que no supino na academia você faz um supino com 100 quilos ou com uma vez o peso corporal. É muita carga. Perto da resistência da raquete do tênis, é pífio, é muito baixo. Então você não vai ter tempo hábil disponível para manifestar aquela força do supino no movimento do tênis. Então, supino bem pesado não melhora a força explosiva? Não melhora a força explosiva. Olha só. Pro tênis, né? Sim. Ou trabalhar com elásticos, por exemplo, né? Pessoas trabalham, amarram o elástico aqui e simulam um movimento. Isso se enquadra também para o beach tênis, para outros esportes de raquete, ou até mesmo, sei lá, beisebol, lançamento do beisebol, enfim, onde a resistência externa é muito pequena. Por que, Andrezão, que não melhora? Elástico, por que ele não melhora? O perfil da força no tempo é diferente. Quando nós falamos de força isométrica, a força ela cresce do início ao final do movimento. Quando nós estamos falando da força do tipo explosiva balística, a força ela cresce do início até a metade do movimento. Depois essa força é grande o suficiente para acelerar o meu braço, a velocidade, a raquete, mais rápido do que a própria contração muscular. Então eu não tenho tempo disponível para manifestar a minha força máxima. Eu só consigo manifestar a força para acelerar o meu braço na velocidade máxima. Não sei se fica claro que é difícil de explicar dentro do... É que isso aí a gente ouviu 500 vezes, já é difícil. Basicamente ali, digamos assim, o músculo ele precisa ali para manifestar a força máxima, tipo meio segundo, certo? E no golpe balístico é o quê? 150, milissegundos. Muito rápido. Muito então menos. O movimento é muito rápido, não dá tempo de você colocar toda essa força que você tem. Então você vai treinar de uma maneira diferente. Você vai colocar uma raquete um pouco mais pesada do que você é acostumado a jogar. Se você treina, sei lá, lançamento de beisebol, você vai treinar com uma bola um pouco mais pesada do que você é acostumado a jogar. Um pouco mais pesada. Um pouco mais pesada. O que não pode? É tipo pegar um halter de 20 quilos ou não? Não dá, né? Porque se a carga for pesada a ponto de descaracterizar o movimento que você faz no esporte, tá errado. O que isso quer dizer, descaracterizar? Descaracterizar você faz um movimento com a raquete lá. Imagina que você está fazendo um golpe de forehand no tênis. Você sabe a velocidade que você está colocando ali. Você tem aquela sensação daquele movimento. Se você vai fazer com um peso que não fique parecido com aquilo que você está fazendo, descaracterizou o movimento. Não é parecido, logo a força vai se manifestar de maneira diferente. Perfeito. Ou seja, pode piorar, né, o movimento. Pode piorar o movimento. Você pode atrasar o teu movimento, né? Com elástico é isso, né? Sim, com elástico. Então, além de não melhorar, piora, desacelera o movimento, tira a capacidade de frenagem do teu segmento, Perfeito, né? Muda o E, Andrezão, só uma pergunta que é até dúvida minha, queria que seja das pessoas que estão em casa, não sei se é do Fernandão, questão de trabalho de força pro core do atleta de tênis, né? Qual que é a relevância do core pro atleta? E chama atenção, né? Não só pro
core, né, para a estabilização do core no tênis, mas para todos os esportes que nós já citamos aqui, né, a corrida, a bike, aquilo que... Na verdade, todos os esportes, que se não tiver uma boa força de core, e a Carla já veio aqui falar sobre o treinamento do core, então é um episódio que também você Muito massa. pode Mais um link aproveitar aqui, ó. lá, né, sobre Pilates. Não, procura aí na nossa lista que tá por aí. Mas o core, ele tem uma importância fundamental, principalmente na estabilidade do centro de massa. Então, se você tem uma boa força de core, você também tem uma boa transferência de força dos membros inferiores para os superiores. Então, quando eu vou fazer um movimento, por exemplo, no tênis, que é o que você pediu exemplo, eu primeiro apoio o meu pé. E a força que eu crio com a conexão do meu pé com o solo, eu vou transferir para o meu braço, lá no final da raquete. No entanto, se eu tenho um core fraco, essa força ela vai se dissipando nas articulações, a ponto de chegar uma força, uma velocidade menor lá no meu braço. Então, o core ele é muito importante nesse sentido, para ajudar na transferência de força entre os membros, inferiores, superiores, inferiores, indiferente. Além de ajudar as estruturas articulares, estamos falando de coluna, quadril, joelho, a dissipar e a segurar essas forças externas que estão envolvidas nas articulações, também ali muitas vezes prevenindo as lesões, né? Ajudando o atleta a ficar longe das lesões. Quem não lembra do Guga, né? Que teve que se aposentar por muitas dores no quadril. Claro que a biomecânica do movimento melhorou muito ao longo dos anos. E as forças que tinham no movimento sobre as articulações são muito grandes e os atletas de alto rendimento treinam muitas horas. E todas essas forças vão impactando e gerando desgaste nas nossas articulações. Então, quanto mais forte eu estou, melhor eu absorvo essas forças, evitando, né, de prejudicar as minhas articulações, garantindo, então, mais tempo dentro do esporte, longevidade no esporte, que é o que todo mundo quer, né? Quem gosta de praticar esporte quer fazer isso por muito tempo. Então, o treinamento de força, ele é importante para nós, amadores, principalmente por garantir que a gente consiga praticar isso por muito tempo. Porque às vezes a gente pensa o seguinte, até uma ressalva que eu faço, é que a gente pensa, não, treinamento de força é lá, pro atleta que tá lá pro Djokovic, por exemplo. Ele que precisa treinar força, eu não preciso. Só que, fazendo um paralelo com o futebol, quais são os atletas de futebol que mais se machucam? O do final de semana. Não é o atleta profissional. Por que não é atleta profissional? Porque ele está condicionado, ele se prepara. Claro que ele vai se machucar? Vai. Por que a gente vê mais ele se machucando do que o atleta do final de semana? Porque é os que ficam em evidência. Não é os que estão no final de semana. Eu não vou pra cervejada da quarta-feira ou pra... Então eu não tô vendo esses caras, mas eles sabem que eles estão se machucando. Então, por vezes, o treinamento de força, ele é muito mais para você que tá em casa, que tem um personal, que te acompanha, ou para você que tá pensando, putz, não sei se vale a pena o personal, vou pegar o treino com o chat GPT. Cara, é o personal, entendeu? O personal que vai fazer a leitura, vai fazer como se fosse um mapeamento daquilo que de fato você precisa melhorar e que vai mudar completamente, não só quem você é agora, vai mudar quem você será daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas. Se for pegar teu neto no colo, o André sempre fala, né, pra essa questão da saúde. Isso é importante. E é muito mais para você que está em casa, que é um praticante amador, vamos dizer assim, ou recreativo, do que para o atleta de alto rendimento. Com certeza, com certeza. Falou tudo, né? É isso aí, cara. É você prevenir a lesão ali, né, da melhor maneira possível, tentando otimizar ao máximo e ter vida longa aí no esporte que você gosta. E se você não tem um personal, converse com o teu professor da academia. E se você é professor da academia e não sabe lidar nessa situação... Curso a força no esporte. Curso a força no esporte aí, cara. Curso a força do esporte, é verdade. Próximo esporte... Bom, acho que aqui beach tênis e tênis pode-se dizer que encaixamos na mesma situação, né? É. Temos o pádel também, que é uma modalidade que tem crescido bastante. Mas também vai entrar dentro do mesmo contexto. Encaixa né? meio próximo ali do. O que é o pádel mesmo? Qual que é? O pádel aquele que bate na parede e vem pra cá e é aquela quadra fechada por vidro, sabe? E joga em dupla, em confusão. Então vai se encaixar dentro desse contexto. Futebol. Fernandão.
Fernando é árbitro do futebol. Árbitro profissional de futebol. Porra, que isso, meu. Já passou, tem muita experiência com periodização de treinamento no futebol. É periodizado pelo mestre Cassidori e é muito estudioso dessa área. Só não joga bola, mas... Só não sabe jogar. Bola Por isso que pra ele, mim é quadrada. ele arbitra apenas, né? Porque ele não sabe jogar, né? Fernando, futebol, você, cara, como árbitro de futebol, Profissional. o que você mais vê de lesão no futebol? Olha... Pra gente falar sobre as lesões do futebol, de repente. Olha, ultimamente eu tenho visto bastante na parte do amadorismo o pessoal aí tendo rompimento total ou parcial aí de tendão de Aquiles. Tendão de Aquiles. Tá, tendão de Aquiles. Acho que é ligamento cruzado, E tendão de Aquiles, isso. estiramento posterior. Perfeito. Adutor, é tudo, né? Adutor. Mas se Complexo você medial. elencar 3, acho que seria Colateral, LCA, LCA, posterior, estiramento posterior, e tendão de tendão. Aquiles. Porque... E muitas vezes... Infarto. o pessoal tem infartado, cara, tem infartado. Caraca. Porque Você sabe que o Frank, que teve aqui, inclusive tem aí o episódio dele, salvou um cara lá no Lagoa. Hein? O cara Sério? infartou do futebol. É mesmo? Ah, foi ele que salvou? Eu fiquei sabendo, tem um Que aluno benção, meu cara. que tava no jogo lá, o cara Graças a Deus, infartou. ele não queria ir nesse dia pro futebol, ele foi e salvou a vida do cara. Olha, Que aí. benção. Graças a Deus, que o cara, espero que você esteja bem. Abração pra vocês. E Melhoras. melhorar o coraçãozinho, vamos dar um tapinha, dar uma sobrevida nele aí, cara. Não, sobrevivido, exatamente. E, então, em questão dessas lesões aí, né, então, Elencadas. conseguimos fazer uma baita prevenção num trabalho básico, né, do que o professor Luiz falou, às vezes um trabalhinho de força, né, começar com uma hipertrofia, né, coordenar um pouquinho, né, tipo, não é trabalho de força, mas essa coordenação ela vai ajudar você conseguir desenvolver melhor essa tua força, tá? Que mais? Você, às vezes, um trabalho básico até do próprio aquecimento durante os jogos, né? Que o pessoal, às vezes, negligencia muito isso daí. No amador é muito... Chega atrasado, Cheguei, já dá chutando aquele, vai colocar a aquele chuteira. lateralzinho, uma puxadinha aqui, pum, jogo, né? Então, às vezes, não está devidamente aquecido, não consegue dar aquela deformidade legal, deixar bem aquecido e, poxa, acaba tendo essa parte trágica aí que, às vezes, rompe ou por falta de outros motivos. Então, dentro do futebol... né, a questão da força, né, vai englobar mais ou menos o que a gente já falou sobre a corrida, né, todos esses aspectos, a questão da mudança de direção, da frenagem, que você falou até no próprio tênis. Então, tudo isso já vem em junto, claro, fora os próprios traumas, digamos assim, poxa, o cara deu uma entrada ali, o cara tava com o pé no chão, pá, estourou o tornozelo do cara. Mas ainda assim, o treinamento de força máxima, em alguma situação, vamos dizer, um jogo de corpo, né? Se você treina força máxima, você é capaz de tolerar trancos, né? Perfeito. Então, você vai jogar o cara chega na maldade, um jogo de corpo nas costas, se você tá acostumado a agachar com muita carga, e aí cuidado, né, Dificilmente pessoal? você Tem vai- essas salvas, vê direitinho como é que tá a tua coluna, vê como é que tá a saúde articular tua, antes Falamos de de fazer modo esses geral, né? treinamentos. A gente tá falando de modo geral, é sempre bom abrir um parênteses e deixar claro isso, né? Porque senão, eu vi no podcast e Vou eu começar a machuquei, agachar fui lá e me aqui, machuquei. uma escoliose, Calma, enfim, calma. também não... Tudo, não tá- você pode fazer tudo de maneira exclusiva para você, adaptada para você. Tem que avaliar e tem que entender os teus casos. Mas se você faz um treinamento de força máxima, você é capaz de tolerar grandes impactos. Então, a força máxima ela pode ser muito importante dentro desse contexto. Com certeza, com certeza. Por exemplo, né, o professor Cassidori, no curso dele, ele tem um exemplo que fala do Hulk, né? O pessoal sabe que o Hulk, muito forte, às vezes vai trombar ali, às vezes, né, meio que bate na parede, porque o cara é muito forte. O cara então dá um ele jogo de treina. corpo nele e volta, né? Terceira lei de Newton. Ele também tem uma Exatamente. característica que ele chuta bem forte pra fora do gol, né? Cara, muito forte e muito torto, né? Mas enfim, resumindo, né, a questão do futebol vai praticamente abranger tudo que a gente falou sobre corrida. Então é importante você estar forte, né, ter um trabalho básico ali de hipertrofia, ter esse trabalhinho de força máxima. É importante você trabalhar também essa questão do membro superior, não somente os membros inferiores. É mesmo? Porque o membro superior, exatamente, você está aqui numa disputa, poxa, você está fracão, o cara ele é mais forte, já toma a tua frente, então... Porque o futebol ele é muito imprevisível, você não sabe, você tem diversas ações ali. Então, principalmente para essa prevenção, né, ter bastante músculo para sustentar essa questão os ligamentos, né, para não sobrecarregá-los aí de uma maneira, digamos, muito exagerada.
e, né, acabar tendo infelizmente, essas... E trabalho pliométrico? Poxa, com certeza, né? Com certeza nos deslocamentos, né? Porque a corrida, como Então, você ó, bem falou, saltos vou jogar no teu colo de sucessivos, manda, E essa aí é forte, vai lá. vem bomba. Diga um exercício bom para posterior de coxa, que estira muito, Uhum. e um exercício ou um método O melhor pra você, não bom. que Pra você você, o melhor pra passa, que posterior de você coxa? passaria, que você faria para saltar igual o Cristiano Ronaldo, para cabecear a bola. Você escolhe um. Pra prevenir o posterior, pra saltar. Vamos pôr na mesa, que daí... Não, vai falando. Para vai prevenir. faz teu não, nome. né? Vamos tirar. Faz teu nome. Faz teu nome. Fortalecer posterior de coxa. Então, ó, o posterior de coxa, né, ele tem a sua inserção ali, temos uma inserção biarticular, né, que é o bíceps femoral. Eu gosto muito, porque é o que eu faço também, certo? Que eu gosto muito do stiff, certo? Uns vão falar RDL, uns vão falar não sei o que, cara. Joelhinho levemente flexionado, a gente consegue. Eu faço algumas variações ali, por exemplo, da distância dos pés, que, né, a gente coloca um pouquinho mais de demanda sobre as linhas de força de alguns dos isquiotibiais ali. Ai, que massa. E, né, que a abdução ali, se você abduzir um pouco mais, se direciona mais para o reto femoral, um pouquinho mais para cá, né, mais fechado, mais reto, mais paralelo. Reto femoral, não. Bíceps reto femoral. Bíceps femoral. E mais fechado, um pouquinho mais direcionado para o semi-semi ali, tá? Então, é bem interessante. Então eu faço, porque é o que eu trabalho. Tem algum outro, Luizão? Flexão nórdica. Tava não. esperando essa resposta, Não, cara. a flexão nórdica, sim. Que é um trabalho flexão excêntrico. É o trabalho excêntrico, Não, perfeito, stiff também é. perfeito. É que eu, Só que é um trabalho excêntrico que atua no joelho, né? eu queria ouvir essa resposta. O stiff é no quadril, então Isso. os dois... Se combina, se complementa. Mas É, se for você falou- escolher um, Eu ia escolhi escolher a flexão nórdica. É que você perguntou qual que ele faz mais, qual que ele faria. Eu sei que ele faz muito stiff. Entendeu? E ele não faz muita flexão nórdica, né? Eu faço, digamos assim, eu faço a nórdica ali de complemento. Tô Mas, colisão, cara, tá? é muito Não, bom. Flexão 100%. nórdica. Tô colisão. Ele é colisão, né? Cara, Ei, eu E salto agora lá. pra saltar? posterior tá lá. Pra Pra saltar. saltar. Meio agachamento, pesadão. É? Meio agachamentinho. Sem salto, sem nada. Não. Pra saltar mais. Pra Pra saltar saltar mais. mais. É, Ah. você já viu a altura que o CR7 cabeceia a bola? Cara, então saltinho com contra-agachamento. Contra-agachamento. É, Contra... salto Contra-movimento. com contra-movimento. Boa. Tá bom? Eu também. Eu colocaria. Eu passaria um método de cargas complexas do Verhofstadt lá. Não, mas daí já é Agacha- 2. Não, é 2 É em 1, um. né? É 2 em 1. É um. Dois em um. É um metro, é Verdade. Agora eu tô com o Fernando. Já veio 2. É um. Mas eu- Agachamento. Não, mas se salto com puder movimento. 2, agachamento tão pesado, um movimento. Não, se puder 2 aí, Bem com certeza. pesado, Com certeza. sai, Área acentuada, faz- excitação. 3, 4 agachamentos com contramovimento e peso nas costas. Força explosiva isométrica. Eu faria isso. E você, André? Não, eu estaria com você se pudesse escolher 2. 2, Se é. pudesse escolher Certo. 2 aí. Perfeito. Senão só salto com contramovimento com Pezinho na com costa. sobrecarga. Em só um Pode parênteses ser com agora barra no- hexagonal, sabe aquela barrinha hexagonal? Barra nas costas, às vezes você não tem uma Axial sobrecarga ali fica- maior, axial, às vezes agachar com uma barra hexagonal, aquela barra que fica na academia que ninguém usa, Fica no ladinho, que É boa. jogada. é excelente. Às tá? vezes É excelente. Resolve Quer saltar muitos mais? problemas. Excelente, isso aí. E ela dissipa bem o braço de momento pro joelho e quadril, né? É, Qual às que a vezes diferença fazer com barra e fazer com ela? Às vezes você tá com... Com barra o braço de momento é muito maior, né? Pro quadril do que pro joelho. Perfeito. Hexagonal, ela... Perfeito. Ei, E já só- que, já que... Não, vai, pode Só um falar. parênteses no tênis aí, pliometria, Andrezão. Ficou... Pliometria? Não, faria. Não, mas... Importante. É importante? Importante. Tem corrida, né? Corrida é importante. Tem deslocamento, né? Muito Até deslocamento. lateral, Então, passada lateral. o treinamento de força, né, reativo para o tenista vai ajudar na questão da economia da corrida, né? Então, quanto menos ele se desgastar gastando energia proveniente da tensão muscular, mais econômico ele fica. faz Então, sentido. num jogo aí de 2, 3 horas aí, o cara que é mais econômico vai se desgastar menos e pode ser Consequentemente, decisivo aí para um terceiro, para um quarto, para um quinto set, né? Dependendo Perfeito. do torneio. E aí, já que nós estamos quase entrando aqui em vias de fato, esportes de combate. Vamos falar aí sobre jiu-jitsu, sobre uma de trocação, Muay Thai, talvez. Jiu-jitsu e Muay Thai. Então, Pode ser. Começa aí, então. Luizão, Nossa, cara, passou pra ele, passou pra mim. Não Tá, quer falar? quer que eu falo do... fala sobre a força no jiu-jitsu ou no Muay Thai. Tá, fala sobre... Tá, então qual que é o que é interessante trabalhar no jiu-jitsu para
Não, vamos dizer assim, deixa eu refazer a minha frase. Qual que é a relevância da força no jiu-jitsu? Em esportes de combate, mas especificamente para o jiu-jiteiro. É importante por quê? Porque no jiu-jitsu é muita força. Até o André praticou por muito tempo jiu-jitsu. Eu fiz 3 aulas, então já posso ser considerado atleta profissional de jiu-jitsu, né? Jiu-jiteiro. E o jiu-jitsu ele tem muita força isométrica em geral, né? Gera muito bloqueio isquêmico em todos os músculos envolvidos em todos os movimentos, né? De raspagem, ali quando você está no rola dentro de um contexto tático, né? Então, o atleta de jiu-jitsu ele tem que ter todo um aperfeiçoamento, ao meu ver, que está relacionado com força, no que tange a questão de tem que ter massa muscular, naturalmente. Daí não tem a ver com força, mas tem que ter boa flexibilidade, porque para não se machucar, faz muita força em posições ali que não são favoráveis, com descentramento articular, por exemplo, com o quadril ali no encaixe que não está favorável e tal. Então ele tem que ter essa hipertrofia, tem que ter boa flexibilidade, que não tem a ver com o tema de hoje. Vou falar isso, senão o André fica bravo, né? E tem que ter muita força máxima e força explosiva isométrica em tudo. Mais força máxima do que qualquer outra coisa, né? Então tem que trabalhar toda essa capacidade do tronco de proteger a coluna, transferir a tensão também de uma região para outra. E esse indivíduo ele tem que ter justamente essa capacidade de manter a força por tempo prolongado, que daí não tem a ver com força também. Então tem que ter hipertrofia, tem que ter muita força máxima. Eu diria que mais força máxima do que qualquer outra coisa, então... Eu acho que força máxima e explosivo isométrico andariam de mão dadas ali, Aham. porque são Casadinho. duas manifestações que não dá pra abrir mão. Aham. No Então jiu-jitsu. é isso aí. Tem que Principalmente fazer muitas se- variações de prancha, proteger a coluna ali para o indivíduo não se machucar, fortalecer bem o complexo posterolateral, medial também anterior, que é importante, né? E é isso. Tem que desenvolver. Então, 2 exercícios para superior e inferior, um para cada, pro jiu-jiteiro. Pro jiu-jiteiro? Bom, como... Ó, inferior. O que eu passei por anos, né? Pro Torment ter abração aí, se ele eventualmente assistir esse episódio até o final, né? Agachamento livre, eu passaria. Ou deadlift, né? Ó, não, você pode escolher um. Tá. Esse é o objetivo. Deadlift e... supino. Tá bom? E vocês? Se fosse escolher um pro jiu-jitsu específico, eu acho que o inferior eu ia pro hip thrust, pra elevação pélvica. Eu Tem acho. muita extensão de quadril, né? Muita extensão de quadril com o pé apoiado no chão, que é muito característico do hip thrust, né? Tipo, O terra a também. ação, mas é que estaca apoiado Muda o com as vetor de costas força, no chão, né? né? O vetor da força é muito que o Gil semelhante, né? Deitado, né? Se for ver bem. Então, Se seria, fosse poxa, num contexto específico num do Gil pra trabalhar... num contexto né? técnico, pô, pra você arremessar o cara ali, É. com certeza Daquela- seria uma Aquela pelvicona, extensão né? de quadril potente, né? Braba. Com certeza. Então eu iria. E aí supino também, né? Supinão. Se bem que é bom, muito bom, né? Ter a puxada. Até passava pro Torment, assim, botava ele na polia, colocava a corda, assim, fazia... Puxado. Primeiro que daí força você- máxima, tirava e... Que daí você mata 2 numa pancada só, fazia né? o metro É, de cargas mas complexas, quando né? você tá debaixo de 100 kg, o supinão também ajuda. É verdade. E quadril e... Porra. Perfeito. É que é difícil, né? Você Difícil, colocar Zé. um, né? Tô desafiando os caras aqui, né? Colocar um, Entendeu? 2 exercícios aí pra você que é da modalidade. A gente quer resumir e deixar sucinto, sem Poxa, não tenho nada aqui que eu faço. É. Porra, foca no quadrilzinho ali, ó. Entendeu? ficar enrolando. E sem você, enrolação, Andrezão, né? agora no Muay Thai. Deus me Deus, o professor fica colocando, né? Muay Thai. Muay Thai? Muay Thai já é uma luta de trocação, né? Dependendo da modalidade, dependendo da categoria, quanto mais pesado for o atleta, mais relação com a força isométrica, porque vai aumentando, né? O peso do braço, o peso da mão, então né, vai aumentando, mas ainda assim sem descaracterizar de um movimento balístico. Então, quanto mais pesado for sua categoria, mais carga você tem que ir colocando no seu treinamento, né? Perfeito. E quanto mais leve a categoria, é mais relacionado com a velocidade, né? A gente vai entrar aquele debate, né, que gera muita confusão, que o Verkhoshansky traz da força e da velocidade serem inversamente proporcionais, né? Então, é difícil explicar isso dentro do contexto, que parece que a força e a velocidade, elas estão sempre atreladas, mas quando vai para o contexto do esporte, de uma ação técnica específica, vira uma bagunça, né? Mas Confunde prioriza muito, a né? força, prioriza a velocidade, mas as duas não estão relacionadas? Não, pessoal, existem particularidades do treinamento
que é difícil de entender. Já levou anos estudando com o Cassidó. E você encontra onde? Do professor Verkhochansky. Curso. Quando você entende isso, cara, você vira a chave como treinador. Agora falando como treinador, se você é profissional de educação física, quando você entende todas as particularidades das manifestações de força no esporte, cara, você treina qualquer atleta de qualquer esporte. Porque você vai entender que tipo de manifestação, né, de força está envolvida naquele gesto, naquela ação técnica. Se você entende isso, você é capaz de treinar. Você não fica dando tiro no escuro, por vezes enrolando, não é enrolando, mas tipo, deixando treinando aleatoriamente, né? Deixando de utilizar o melhor método, né? Tipo, não, vou fortalecer perna, porque ele usa a perna, sim, mas... Como você vai fortalecer essa perna? De trabalho, né? Qual é o método que você vai utilizar? Exatamente. Perfeito. Então, mais informações, assessoria Virtus e Fernando Wojnarowicz, Centro de Treinamento. É verdade. Aquela perguntinha lá? E aí, pessoal, teve um dos nossos seguidores aí que pediu os top 5 exercícios. Então a gente conversou... Para desenvolvimento de força geral, Para o desenvolvimento de força geral. Que é grande amigo do Fernandão, hein? E a gente teve até dificuldade de entrar num consenso aqui, porque é muito específico, né? Mas colocando todos os esportes que nós citamos aqui, corrida, bike, tênis, beach tênis, pádel, futebol e as lutas, os esportes de combate, nós escolhemos 5 exercícios. Lance. Quem quer, inclusive, mandar um abraço aí, Fernando? Denis Staroy, manda um abraço pra você, meu grande amigo, em muito tempo aí. Aquele abraço. Denis Staroy. Denis DJ. Não, mentira, não é DJ, não. 5 exercícios pra você. Agachamento. Por quê? Essa foi a sugestão do professor Fernando. Vamos lançar na massa. Daí a gente vai batendo um por um. Tá. Agachamento. Então eu vou falar todos, que daí fica aquele cortezinho. Redondo. Todos os exercícios. Top 5 exercícios para o desenvolvimento da força no esporte. Agachamento, levantamento terra, elevação pélvica, supino e remada curvada. Agora vamos falar sobre o agachamento. Por quê, Fernando? Você que escolheu. Fala uma coisa do agachamento, cada um falou uma coisa. Cara, eu gosto do agachamento, claro, tem as particularidades, as partes científicas, mas assim, eu gosto muito do agachamento porque é aquele negócio que eu sempre falo. A criança, ela já vem com esse programa pronto, mano. Ela vai pegar alguma coisa no chão, ela agacha perfeitamente. Então, na minha visão, esse é um movimento muito importante para a vida e, consequentemente, que você vê por meio dos estudos, né, para o esporte, seja o agachamento fundo, né, completinho, ou seja os meios agachamentos para a área acentuada de movimento. Você, Anderson? Cara, porque o agachamento ele é muito democrático, né? Você pode fazer na academia, você pode fazer em casa, você pode fazer na tua academia de luta, você pode fazer na quadra do tênis, você pode fazer no campo de futebol. Então você consegue extrair dele as qualidades que o agachamento pode oferecer em qualquer lugar. Então o agachamento ele é um bom exercício. Você, Luizão? Para mim é porque ele é um dos únicos e mais efetivos exercícios para mineração óssea da coluna. Por causa da sobrecarga axial. Perfeito, excelente. Olha, tá vendo, pessoal? Um agachamento. Olha o que ele proporciona para você. Você tá entendendo? Levantamento terra. Esse foi uma sugestão do professor Luizão. Olha lá. Jogou na tua. Deadlift porque ele permite com que nós tenhamos um desenvolvimento multifacetado da cadeia antagônica do corpo. Então, desenvolvimento de glúteo, isquiotibiais, que eles trabalham ali que às vezes a gente pensa no posterior de coxa, o que a gente pensa? Não, vou fortalecer isquiotibiais, o que eu vou fazer? Flexão de joelho, flexão de joelho, flexão de joelho. Só que num contexto do esporte, ele faz flexão de joelho? Não, ele faz extensão do quadril. Então, você vai pro deadlift, ele é um potente extensor do quadril juntamente com o glúteo, né? Então, ele trabalha num regime, vamos dizer assim, que a gente fala no treinamento esportivo dentro da teoria da periodização, é como se fosse um exercício de preparação semi-especial, né? Não é especial ainda, porque ele não te dá um presente de Natal. Não é brincadeira que a cidade fala. Mas ele transfere um pouco mais para a prática. Então, eu gosto. A famosa transferência positiva, né? É isso. E você, André? Não, eu concordo com tudo que você falou. Eu acho que depois do agachamento, né? Você está empurrando e o levantamento terra... e puxar, né? Você está puxando, né? Tirando além de ser... Verdade. Muito funcional também, né? Para o contexto do dia a dia, né? Perfeito. Às vezes você vai tirar aquela caixa do chão, vai juntar aquelas sacolas do mercado.
Então, o levantamento de terra, ele é Excelente. tem uma boa transferência também para o contexto da vida diária. Fazer um parênteses aqui. Não, Tem um não. aluno meu que... Manda um abraço, Jair. Só pode Um abraço pro Rodrigão aí do Expõe o Tom Rodrigo. Balatas aí. Já vamos Grande expor o Tom cara. Balatas. Ele Patrocina nós, hein? treina comigo lá já tem um bom tempo, ele é Ivano, então... E Tem milhões. ele sentiu muita diferença, que ele tava se incomodando para tirar os tomates do chão, cara. Olha Você aí. entendeu? Aí técnicazinha, força, pam, 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 chão agora. Pum, pum, pum. Então, resolvendo as tarefas Patrocina do nós. dia a dia, né? Perfeito. Então, esse é excelente. Patrocina nós, Tom Balatas. Elevação pélvica. Foi você. Esse eu coloquei porque o Fernando já tinha falado agachamento, o Luiz já tinha falado levantamento de terra. E para membro inferior ainda, eu colocaria então a elevação pélvica, conhecida também como hip thrust, porque tem aquela questão do contexto, né, principalmente ali das lutas de chão, jiu-jitsu. Eu pratiquei jiu-jitsu, quero voltar. E eu quero fazer. E vamos começando aqui. Promessa para 2026, né? Mas como teve essa experiência na prática, um potente extensor de quadril, que pro contexto do jiu-jitsu é excelente, né? Outros esportes também, né? Tem muita discussão em cima do hip thrust, né? Alguns defendem, outros Outros- A condenam. proteção do Mas quadril ali é Mas maravilhoso. se né? você sabe o porquê você está prescrevendo, então, É bom. então ninguém precisa discutir com você. Se você sabe o porquê que você está aplicando um determinado exercício, pode deixar que o cara que está do lado fique reparando, o cara que está do lado fique fazendo fofoca, às vezes, do teu exercício, ou fique dando risada daquilo que você está prescrevendo. Se você sabe o porquê você está prescrevendo e que tarefa que você quer resolver, que problema que você quer resolver com aquele exercício, cara, esqueça. Não tem Perfeito. erro. Então, Excelente. o hip thrust, alguns condenam, outros não. Mas se você sabe para que você está prescrevendo, é um excelente exercício. Membro superior, aí não tem como, né? Supinão. Suminão é remada. E remada curvada, nós colocamos porque está num plano oposto ao supino, né? Um pra cá e um pra lá. Um puxando, um empurrando. Todos planos transversos. Né? Então, Bom. supinão e remada dispensam comentários. Brincadeira. Se E se você É quiser verdade, agregar, né, que hoje todo mundo, né, em dias de pull around, e não sei das quantas, e puxa pra cá, pra lá, porra, tá de bobeira ali, põe uma barrinha fixa, né, cara? Bom. Porra, né? Às vezes dá aquela puxadinha, Plano um frontal, complementinho. Tá plano em casa, frontal. não tem barra, não sei o quê. Trabalha todos os Se planos você for achar transversos. uma desculpa para não fazer supino e remada curvada, então faça flexão de braço e barra fixa. Pronto. Acabou. Não Ó, precisa de mais nada, Ó, galera. já Porque tá dado pra você. Tem gente que cada solução que nós damos, Dá um problema. a galera arruma um problema. E a Então, gente resolve esse problema também. Resolvemos verdade. tudo. Curso A Força do Esporte. galera, nós vamos chegando ao fim de mais um Infelizmente. episódio. Antes de mais nada, eu gostaria de Resenha tava agradecer os nossos patrocinadores, a Go Coffee, que está conosco desde o início. Muito Acreditou obrigado. em nossos sonhos. Rodrigo Colete. Página 1 Digital, que está sempre no backstage, aqui, Low. fazendo toda a edição. E Primor Comunicação Visual. Galera, muito obrigado. Se você ficou aqui até agora, não deixe de curtir e se inscrever no nosso canal. Se Compartilha, inscreva, nós manda precisamos pros seus chegar a amigos. 1000 inscritos, galera. Ainda estamos pequenos aí. Ajuda nós. Tamo ouvindo. Siga no Instagram, siga no YouTube. YouTube. Estamos em todas as plataformas. É isso. Spotify, e é isso. E se você assistiu até aqui, manda uma mensagem pra nós que a gente vai dar um descontinho no curso A Força no Esporte, Teoria e Metodologia. É isso. Boa. Fechou? Um Excelente. abraço e até a próxima. Tchau.